Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Augusto, você está no canal do Instituto Maêutica, eu sou professor, terapeuta e imperador romano nas horas vagas e hoje eu não podia falar de um outro assunto, a não ser de falar da Páscoa. Todo mundo gosta da Páscoa, mas quase ninguém quer viver o que ela significa. Porque a verdadeira Páscoa, ela não é sobre celebração, a verdadeira Páscoa é sobre morte. E aí o comércio, ele transforma a Páscoa em chocolate, em apenas um almoço com a família, em foto bonita, e não comer carne vermelha, somente comer peixe, mas a essência da Páscoa é muito desconfortável. Ela fala de sacrifício, ela fala de renúncia, ela fala de cruz. Ela fala de cruz. E por isso a gente suaviza, né? Porque a Páscoa só faz sentido quando você entende o que está por trás da cruz. Não foi somente sofrimento físico, foi entrega, foi escolha, foi propósito acima da dor. A cruz não é um símbolo decorativo, não é algo que fica apenas no pescoço ou que fica na parede, em qualquer outro lugar. E ela é um convite para você morrer para aquilo que está te destruindo. Você quer viver diferente? Então, se realmente você quer viver diferente, algo em você precisa morrer. Seu ego, seus vícios, suas necessidades de aprovação, seu apego ao conforto, mais o que, sabe, tantas outras coisas, só que nem todo mundo quer essa parte. Todo mundo quer a ressurreição no domingo, né, e cantar porque ele vive, mas nem todo mundo quer a cruz. Só que não existe transformação sem morte. Acredito que você já foi transformado em algum momento na sua vida. Tua vida já foi transformada. E para que a tua vida fosse transformada, algo você deixou para trás, correto? E exatamente isso. Na morte, ou melhor dizendo, na transformação, a gente precisa matar algo. E não existe transformação sem morte. Você não se torna alguém novo carregando as mesmas versões antigas de si mesmo. A Páscoa não é sobre lembrar uma história, é sobre aplicar, na verdade, decidir viver essa transformação. Então, hoje eu te faço uma pergunta muito simples e talvez seja um tanto desconfortável para você. O que precisa morrer na tua vida para que você possa viver de verdade? E não foge disso, tá? Que é muito importante. Porque enquanto você evitar essa resposta, você vai continuar preso na mesma versão de sempre. Eu lembro que tinha coisas, na verdade, quando as pessoas falavam, ei, você quer seguir a Cristo e tudo mais, isso quando eu era mais novo, eu falava, não estou pronto, eu falava muita coisa, sabe? Mas um belo dia, na rua de casa, eu conversando com dois amigos, o Eduardo e o Léo, e o Eduardo era cristão, né? Continua cristão, mas ele foi o primeiro de nós, e ele falou assim, a gente começou a falar sobre Bíblia e tal, e aí a gente numa conversa bem franca, bem tranquila, sem nenhuma pretensão de nada, eu falei, cara, eu quero aceitar Jesus. E foi nesse dia, não lembro quando foi, mas eu tinha 16 anos, só lembro disso aí, foi quase 10 horas da noite, naquela época a gente conversava até tarde na rua, e só tava eu, o Léo e o Eduardo, né, que a gente chamava de cabeça. Léo, que era o boinha, e o Eduardo, que era o cabeça, que é o cabeça ainda. E ele falou, cara, vocês querem? Tá? Eu falei, cara, pronto, levantei a mão e depois desse dia nunca mais, cara. Já caí várias vezes, já duvidei muitas vezes, minha fé foi abalada várias vezes. Eu comecei a perceber muitas coisas, muitas mudanças na minha vida. Hoje eu sou um pregador da palavra de Deus, olha só que loucura, no interior do Tocantins. E E eu percebo que se eu não tivesse entregue a minha vida a Cristo, eu não estaria aqui para contar essa história hoje. Eu falo isso abertamente. Uma coisa que eu sei é que quanto mais estou aqui tentando pegar um livro, quanto mais a gente foge do chamado de Deus para nossas vidas, fica muito ruim,
sabe? Viver uma vida cristã. E muitas vezes quando eu tenho alguma passo por algum momento ruim, algum momento triste ou qualquer outra coisa assim, eu venho aqui, ó, venho nas Confissões de Santo Agostinho. Ah, porque você não vai na Bíblia? Claro, eu vou na Bíblia. Mas às vezes eu leio alguns trechos das Confissões porque eu vejo que sou eu falando também algumas coisas. E aqui fala o seguinte, ó verdade que é eternidade, amor que é verdade, eternidade que é amor. Tu és o meu Deus, a ti suspiro noite e dia. Quando eu soube, tu me ergueste para que eu pudesse ver que havia o que eu poderia ver, e que eu ainda não era capaz de ver. E tu venceste a fraqueza de minha visão, lançando teus feixes de luz sobre mim com toda a força, e eu tremi de amor e temor. E é exatamente isso que aconteceu comigo quando eu entendi esse sacrifício de Cristo em relação à minha vida, a todas as coisas que Cristo fez, e eu sou muito grato por isso. E eu queria te falar, cara, não sei se você conhece a Cristo ainda, mas seria uma boa oportunidade você conhecê-lo, sabe? Porque Cristo transforma nossas vidas, de verdade. Quer dizer que a tua vida vai ser um mar de rosas? Não. Você vai sofrer, você vai chorar, vai passar por problemas, como todo um ser humano faz isso. Mas a melhor coisa é que, mesmo com toda a dificuldade que você passar, Ele vai estar contigo. E essa é a grande coisa, sabe? A gente passa pelo sofrimento com Cristo, a gente passa pelas dificuldades com Cristo, a gente passa pelo vale da sombra da morte e não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. E a vida ela se torna muito mais leve, porque Ele já carregou o peso daquela cruz. Então, eu quero que falar sobre isso mesmo. Eu nem vou me alongar nesse vídeo, mas eu só queria te falar sobre Cristo mesmo, cara. Porque a verdadeira Páscoa ela não acontece no calendário, ela acontece quando você tem coragem de deixar para trás quem você era para se tornar quem você foi chamado para ser. E você foi chamado para ser filho de Deus. Então, lembra disso, tá? E se possível, conversa com Ele hoje, cara. Conversa com Cristo. Chama Ele. Conta teus problemas. Fala as tuas necessidades, teus medos, teus receios. Seja sincero. Porque com certeza Ele vai parar para te ouvir, para escutar, sentir tuas dores, observar o quanto você deseja e vai te dar esperança e vai acalmar o teu coração, tá bom? Somente isso hoje mesmo. Então seja feliz, uma ótima semana e Jesus vive, cara. Jesus vive. Eu estava fazendo um roteiro com outro tema, mas falei, cara, eu tenho que falar sobre, você tem que falar sobre Cristo hoje. Então é somente Cristo, cara. Bom, fica aí o convite. Forte abraço e até mais. Deus abençoe vocês e que Deus possa cuidar dos seus corações, tá bom? Uma boa Páscoa, um bom feriado e que não seja apenas uma semana santa, mas que você seja santo para todo o restante dos outros dias. Que o Senhor nos santifica, Ele nos purifica de todo o nosso pecado, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau.